Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Por quê? Numa partida tradicional de xadrez, os turnos são sagrados, né? Sim, alternância perfeita. Isso. Um lado joga, depois o lado adversário joga. A ordem é meio que imutável. Mas e aqui é que a coisa muda de figura no universo desse jogo de miniaturas, o Gundam Ensemble. A regra principal é brutalmente diferente. Ela subverte toda essa lógica. Basicamente, quem gasta menos tempo, ataca mais vezes. Isso é uma mudança de paradigma completa, sabe, em relação à maioria dos sistemas táticos de mesa que a gente vê por aí. Com certeza. O tabuleiro hexagonal, claro, ele continua sendo um espaço geográfico importante. Mas o verdadeiro campo de batalha nesse design passa a ser o relógio. Cada decisão que você toma, um movimento, um ataque, se torna um investimento cronológico implacável. O tempo deixa de ser aquela métrica abstrata, tipo, demorei 5 minutos no meu turno, e vira literalmente a principal moeda de troca da partida. Exato. A economia inteira do jogo roda em cima disso. Então, para explorar a fundo essa ideia, hoje a gente vai fazer aquele nosso mergulho profundo na engenharia por trás do Gundam Ensemble. Para quem está ouvindo, estamos analisando um sistema competitivo que mistura a customização extremamente tátil de figuras de plástico com um motor de regras focado em decisões rápidas, sabe, um gerenciamento matemático puro de tempo e posicionamento. E o ponto de partida para compreender essa dinâmica, curiosamente, não está nas rolagens de dados. Não. Não. Está na própria mesa de montagem. Antes que qualquer combate tático aconteça de fato, os jogadores passam pelo processo de preparação das miniaturas. Os famosos mini-Gunpla. Esses mesmos são figuras estilo Snap Fit, de cerca de uns 5 centímetros, minúsculas, que chegam naquelas matrizes plásticas. E, bom, elas precisam ser destacadas, montadas e frequentemente pintadas à mão mesmo. Nossa, e esse detalhe manual me faz questionar como o jogo lida com o fator psicológico disso tudo. Como assim? É que, pensa bem, num jogo de tabuleiro comum, perder um peão genérico de plástico não significa nada, né? A pessoa pega a peça, tira do tabuleiro, joga pro lado e segue a vida. Não tem apego. Exato. Mas aqui, o jogador passou um fim de semana inteiro lixando os encaixes, aplicando tinta em cada painelzinho de armadura de um robô de 5 centímetros, criando uma peça única. Eu fico curiosa, será que exigir todo esse esforço físico preparatório não cria um apego que meio que joga contra a proposta de um jogo de guerra tático? O jogador não hesitaria em arriscar a miniatura num ataque mais ousado por puro medo de, entre aspas, perder a peça no tabuleiro. O que é fascinante aqui é que essa tensão é totalmente intencional. E brilhante do ponto de vista do design, para ser sincero. Brilhante. Como? Porque, mecanicamente, os cartões de unidade, que são as cartas que trazem as estatísticas de força, alcance, os pontos de vida, eles são absolutamente imutáveis. Os números não mudam. Isso, a estatística de dano do seu robô não muda só porque a pintura metálica que você fez ficou perfeita. Porém, ao exigir esse esforço manual prévio, o sistema meio que estabelece um rito de passagem tático. Entendi, uma preparação mental. O tempo investido na montagem ancora a mente do jogador na realidade do jogo. Então, ao elevar as apostas emocionais sobre aquela figura específica que você montou com tanto suor, o design força um nível de planejamento espacial e cuidado posicional muito mais rigoroso. Você não quer sacrificar o mecha de forma fútil. Exatamente. Você vai pensar 2 vezes antes de colocar ele na linha de tiro de graça. O apego vira um incentivo para não cometer erros amadores. E a forma como o sistema testa essa cautela é justamente através da mecânica central de ativação, né? Que abandona completamente o conceito de turnos fixos. Sim, o conceito de turno tradicional não existe aqui. O jogo inteiro opera sobre o que eles chamam de linha do tempo, que é um trilho enumerado com 10 rodadas. E essas 10 rodadas formam uma fase inteira, certo? Certo. O marcador do jogo avança por esse trilho e... É a que ganha o direito de agir. Isso mesmo. A resolução de conflitos temporais nesse trilho, aliás, é muito elegante. Porque pensa comigo, se houver um empilhamento... Vários tokens na mesma rodada. Exato. Se múltiplos tokens caírem ali na mesma rodada exata,
O sistema resolve a ativação de baixo para cima. Quem chegou primeiro, age primeiro. Quem aterrissou naquela rodada antes e ficou na base da pilha, reage primeiro. Isso recompensa diretamente o seu planejamento de médio prazo. Mas a verdadeira genialidade está no custo inerente de agir. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque é uma dinâmica que funciona tipo um leilão reverso de iniciativa, sabe? Aham, boa analogia. Cada ação primária exige um pagamento direto em tempo que avança o seu token lá no trilho. Então, tipo, se a escolha for usar um Beam Saber, que é aquele ataque corpo a corpo rápido, o custo é de 2 posições na linha do tempo. O token dá um saltinho de 2 casas para o futuro. Isso. Mas se a escolha tática for disparar um Beam Rifle, que já é uma arma super letal, pesada, o custo sobe para 4 posições. O que cria um peso extraordinário na tomada de decisão. Sabe, o jogador está literalmente hipotecando o futuro daquela unidade no tabuleiro em troca de um poder de fogo imediato. É caro. Muito caro. Optar por ações de baixo custo permite manter uma presença ativa no mapa. Você ativa a miniatura várias vezes. Já optar por ações custosas maximiza o impacto, só que gera uma paralisia temporária. Peraí, só pra gente esclarecer a implicação tática disso num cenário real lá na mesa. Se um mecha pesado executa um ataque de custo 4, ele conclui o disparo e então ele fica estático no campo por várias rodadas. Sim, fica lá parado. Os oponentes que utilizaram ações mais baratas, de custo menor, podem simplesmente contornar essa unidade pesada, tipo flanqueá-la, e atacar múltiplas vezes enquanto ela está congelada no tempo esperando o marcador alcançar ela de novo. É exatamente o que acontece. A potência extrema ali gera uma vulnerabilidade extrema. E é por isso que o combate não pode de jeito nenhum ser reduzido a quem tem a arma mais forte. Nossa, No entanto, é fundamental cruzar essa paralisia com a mecânica de redesdobramento, que é algo que subverte o que a gente entende por morte nesse tipo de jogo. o lance de voltar pro jogo. Isso. Quando uma unidade tem os pontos de vida zerados, ela não é eliminada da partida em definitivo. Ela não sai da mesa pra sempre. Não. O token dessa miniatura avança 2 posições na linha do tempo, e após esse intervalo curtíssimo de 2 rodadas, ela pode retornar ao mapa hexagonal. Mas assim, confessando um incômodo, se as unidades simplesmente continuam voltando ao jogo logo depois de serem abatidas, isso não transforma o combate numa, sei lá, numa esteira ergométrica infinita e sem propósito? Porque se destruir a miniatura oponente não tira ela do jogo de verdade, qual é a vantagem real de focar em ataques letais, em vez de, tipo, apenas correr pelo mapa atrás de objetivos? Essa é a grande armadilha para jogadores inexperientes. A penalidade pela derrota não é a exclusão permanente da peça. É a perda logística, é a perda do controle de área. Atraso logístico. É porque, como o jogo tem um limite estrito protegida, isso te permite avançar, capturar posições elevadas, dominar o fluxo da partida. A eliminação é uma ferramenta de manipulação de espaço e não um fim em si mesma. Certo, faz todo sentido. O abate é só uma forma bem agressiva de ganhar espaço no tabuleiro. E já que o controle desse espaço hexagonal é tão vital, as opções de ação quando a unidade finalmente é ativada ditam o ritmo dessa conquista de território, né? Com certeza. Porque o movimento básico, ele permite deslocar a peça em até 3 hexágonos. E junto a isso, é mandatório executar pelo menos uma ação primária, que vai muito além de apenas atacar. Sim, atacar é só uma das opções. Tem a opção de dash, por exemplo, que custa um tempo extra para estender o movimento e cruzar o mapa mais rápido. É como se você estivesse num carro manual, sabe? Você tem que decidir se gasta combustível, que nesse caso é o tempo, pisando fundo no acelerador com um dash, ou se carrega a bateria. Essa da bateria é ótima, que no jogo seria a ação de energizar. Exato. Você gasta 2 posições na linha do tempo para executar a ação de energizar. Isso gera um token de energia para a unidade, que será crucial para abastecer aquelas habilidades de comando devastadoras nos momentos certos. Fica guardando o recurso. Isso. Mas a ação primária que frequentemente define as partidas de alto nível mesmo é a de resgatar. O resgatar, que olha só, exige gastar 2 de tempo para interagir com uma guarnição aliada que esteja ali adjacente a você
e isso injeta 2 pontos de vitória diretos no seu placar. São pontos fáceis e seguros. Exato. Trazendo isso para uma aplicação prática, um jogador poderia, sei lá, colocar um mecha super veloz correndo pelos flancos do mapa, usando só a ação de dash, evitando o combate completamente, e ele passaria o resto do jogo usando a ação de resgatar para acumular pontos em segurança enquanto o caos total acontece no centro do tabuleiro. E é super válido. E para quebrar estratégias irritantes assim, entra em cena um recurso muito, muito restrito do jogo, as cartas táticas. Ah, as cartas! Sim, porque cada lado leva apenas um deck minúsculo de 9 cartas para a partida toda. Só 9? Caramba! Só 9. O que torna a gestão dessas cartas um exercício de pura ansiedade tática. A escassez define o valor do recurso, tipo, se um jogador precipita o uso de uma carta que concede um bônus de dano contra um alvo que nem é tão importante lá na rodada 2, Ele vai chorar por essa carta depois. inevitavelmente. Ele vai sentir a falta desse mesmo bônus lá na rodada 15, quando o jogo estiver sendo decidido por uma diferença de 1 ou 2 pontos num objetivo central. Saber segurar essas ferramentas e, não ceder ao impulso de maximizar danos irrelevantes logo de início é vital. Segurar a emoção. Mas e quando esse momento de impacto finalmente chega? A resolução do combate abraça o caos e a probabilidade rolando aqueles pools de dados? Os D10. Isso, o sistema usa a força da arma para determinar a quantidade de dados de 10 faces que você vai rolar. Então, uma arma de força 5 significa que você vai rolar 5 dados simultaneamente. Qualquer resultado de 4 para cima já é considerado um acerto, causando 1 de dano. A matemática básica é fácil. Parece bem simples de calcular, mas a complexidade explode de verdade quando os modificadores entram na conta, né? Porque atacar de uma elevação no mapa adiciona um bônus ao dado. Aquele acerto que precisava ser um 4 passa a precisar ser apenas um 3. E, por outro lado, se você está lá embaixo, atacar de baixo para cima impõe penalidades severas, exigindo resultados 5 ou mais no dado. E a geografia hexagonal apresenta ainda outros desafios, como os terrenos de água. A água é sempre um pesadelo nesses jogos. Unidades submersas sofrem penalidades na própria precisão, mas, em compensação, elas se tornam consideravelmente mais difíceis de serem atingidas por quem dispara de fora. Funcionam quase como umas trincheiras aquáticas, que exigem um planejamento muito cuidadoso para serem desocupadas. Então, o que tudo isso significa? Significa que a geografia do mapa força os jogadores a lutarem por posições antes mesmo de dispararem um único tiro. É tipo ver uma daquelas cenas clássicas de anime, sabe? Onde buscar o terreno elevado é pura questão de sobrevivência, o posicionamento é a verdadeira arma do jogo. Isso levanta uma questão importante, sabe? Sobre a mitigação de sorte. Porque o combate não é só rolagem de dados, rezar e ver o que dá. É matemática aplicada ao posicionamento para melhorar as suas probabilidades. Reduzir a margem de erro. Exato. E para complicar ainda mais essa matemática, se você rolar um 9 ou um 10 natural nos dados, isso gera um acerto crítico, o que vai muito, muito além do dano bruto, porque aplica status negativos pesados na unidade-alvo. Tipo a fratura. A fratura, que funciona como um debuff persistente. Ela garante que o alvo sofra danos adicionais se continuar sendo atacado depois de acumular um certo limite de ferimentos ali. Ela é tal para derrubar unidades grandes. E além da fratura tem o desarme, que te obriga a rerolar acertos, o que dói muito, mas talvez o status negativo mais opressivo de todos seja o slow. O slow é cruel. Muito. Uma unidade atingida por um acerto que cause slow perde a capacidade de utilizar seu movimento básico no turno seguinte. Sim. E se a gente conectar isso àquela mecânica de combate nas trincheiras aquáticas que eu mencionei, percebe que o sistema permite o controle de grupos sem a necessidade real de abates. Como assim? Pensa bem, em vez de você gastar um tempo excessivo e as suas raras cartas táticas tentando destruir de vez uma unidade inimiga que está lá protegida na água, um ataque bem calculado pode simplesmente infligir slow nela. Ah, nossa! A unidade fica viva, mas está totalmente imobilizada, presa no próprio esconderijo.
E enquanto isso, o seu esquadrão atacante avança livremente pelo resto do mapa e captura os objetivos. Incapacitar a peça acaba sendo, taticamente falando, mais humilhante e até mais vantajoso do que destruí-la. É, porque ela ocupa espaço. Exatamente, porque a miniatura fica ali no tabuleiro ocupando o tempo na linha do tempo do adversário, sem conseguir produzir absolutamente nada de útil para ele. Um peso morto. Total. Agora, sabendo como essas interações individuais podem ser cruéis ali na ponta do dado, me surge a questão da construção do esquadrão. Como que a sinergia dessas habilidades ocorre antes mesmo de a partida começar? Ah, a fase de montagem da lista. Sim, porque a montagem das equipes gira em torno daquelas tags de era, né? Que conectam as miniaturas a momentos históricos super específicos lá da franquia do anime, tipo a clássica Guerra de um Ano. Isso mesmo. As tags de era operam como o grande filtro de balanceamento do jogo. Se você olhar o catálogo de habilidades, ele se divide em 3 ramos principais. Tem as de comando, que são ativadas proativamente, as contínuas, que funcionam meio que como auras de benefício constante no campo, e as de resposta, que são fascinantes porque quebram a ordem de ativação permitindo reações fora de hora. Isso. E aí as cartas táticas mais eficientes, aquelas que ganham o jogo, frequentemente exigem que o mecha possua uma tag de era específica para ativar o efeito em sua totalidade. Mas olha, aqui eu vejo um potencial ponto de atrito gigante. Por quê? Considerando a imensa variedade do universo dessa franquia, se alguém, tipo um fã, quiser montar uma equipe totalmente caótica, misturando robôs de eras totalmente diferentes, só pelo apelo visual ou porque gosta de peças específicas, o jogo impõe uma penalidade super severa na sinergia. Ah, sim. O design meio que ativamente desencoraja a criação de um time dos sonhos do multiverso. E eu pergunto, não seria mais divertido deixar os jogadores combinarem o que eles quisessem, sem essas restrições históricas chatas? Se conectarmos isso ao cenário maior do design de jogos competitivos, pode até parecer divertido no papel, mas no ambiente de um jogo de mesa tático estruturado, a ausência de restrições destrói totalmente a viabilidade em longo prazo. Acaba com o balanceamento. Completamente. Se essas tags de era não existissem, as mesas seriam infestadas pelo que a gente chama de min-maxing. Sabe, jogadores rastreariam a unidade de menor custo possível lá da expansão A, iam combinar ela com a habilidade mais letal da expansão B, criando combos quebrados e totalmente padronizados. Todo mundo jogaria com a mesma lista chata. Ia virar uma receita de bolo. Exato. Ao engessar certas habilidades fortes dentro dessas categorias temáticas, os designers garantem que as sinergias foram isoladas, testadas e balanceadas dentro daquele grupo. Isso recompensa a criatividade dos jogadores, mas dentro de parâmetros seguros e sustentáveis para o jogo. Faz sentido. A restrição protege o próprio ecossistema do jogo de desabar sobre o peso dos próprios combos quebrados. Isso. E essas escolhas de quem você coloca no esquadrão impactam drasticamente conforme a escala da batalha aumenta, né? O formato padrão do jogo, que vem no Starter Set, é de 3 contra 3, bem focado naqueles torneios rápidos de, de 30 a 60 minutos, onde a tomada de decisão é bem concentrada. Partidas super dinâmicas. Mas existe aquela expansão absurda para os cenários narrativos do Deluxe, que são de 5 contra 5. E aí a escala da complexidade salta enormemente. A gente está falando de encenações da Batalha de Aba ao Aku, com 10 unidades disputando espaços na linha do tempo simultaneamente e ainda com a adição de battleships imensos, tipo a White Base, fornecendo um suporte assimétrico. No formato 5 contra 5, o gerenciamento cronológico, que era meio que instintivo no formato menor, passa a exigir um nível de processamento tático super denso. O mapa é muito maior. É quase outro jogo. Sim, por exemplo, uma habilidade de resposta ativada por uma unidade lá na rodada 3 pode desencadear uma reação em cadeia que altera todo o empilhamento da linha do tempo lá na rodada 5. Meu Deus! Isso força o jogador a manter múltiplas linhas de previsão na mente ao mesmo tempo, sabe? Ficar calculando o que vai bater onde. E tudo isso sentindo a pressão do limite rígido para o fim do jogo. E é exatamente a chegada desse limite rígido que coroa quem vai ser o vencedor, não é? O jogo dura exatamente 2 fases. Ou seja, 20 rodadas cravadas. Acabou.
Quando o marcador alcança ali o final da rodada 20, a sirene toca e tudo para. É matemático, não tem prorrogação. A partida. O que nos traz de volta aquela mecânica meio controversa de redesdobramento que a gente estava comentando. Porque ela cria um dilema logístico bizarro para a reta final do jogo. Nossa, um dilema que define campeonatos, de verdade. Porque, como a gente falou, as unidades sempre retornam depois de 2 rodadas. E o tempo da partida é estritamente limitado a 20 rodadas. Então, a alocação de dano precisa ser friamente calculada contra o relógio. Se vale a pena ou não. Exato. O jogador deve avaliar o tempo todo se o esforço para derrubar algo justifica o atraso de tempo que ele vai sofrer. É uma escolha dolorosa entre consistência e risco. Porque, de um lado, tem a tática de cultivar pontos de vitória, abatendo implacavelmente as unidades mais frágeis e rápidas da equipe, repetidas vezes. Elas oferecem menos pontos individuais e voltam super rápido, mas também exigem quase nenhum esforço para serem instruídas, o que cria um fluxo constante e meio seguro de pontuação. Uma estratégia de conta-gotas. Isso, mas do outro lado da balança rola aquela tentação de derrubar o gigante da equipe adversária. O famoso boss. Aquele mecha super forte, resistente e hiper perigoso que exige um foco absurdo de recursos de energia da sua equipe e muitas posições na linha do tempo para ser abatido. A recompensa é uma explosão massiva de pontos de uma vez só, mas o custo disso pode ser alto demais. Sim, e ao direcionar, digamos, 4 ou 5 ações pesadas de múltiplos matches seus, apenas para tentar penetrar as defesas dessa unidade de elite, o atacante consome rodadas inteiras da sua própria linha do tempo. Fica todo mundo travado. Ficam parados. O risco aí é você finalmente conseguir destruir o gigante lá pela rodada 18, comemorar os pontos que ganhou e então perceber tarde demais que o seu adversário passou a partida inteira usando as unidades secundárias dele para realizar aquela ação de resgatar nos flancos. E aí ele controlou o centro do tabuleiro, venceu a partida pelos pontos marginais que foram acumulados silenciosamente, enquanto a sua atenção estava todinha presa naquele alvo grande. É uma ilusão de ótica tática, né? Total. É a armadilha perfeita. É tipo um cabo de guerra invisível onde a corda é o próprio tempo. O verdadeiro embate nesse jogo acontece muito acima das rolagens de dados e dessas miniaturas perfeitamente lixadas e pintadas. É uma economia de frações de rodadas. E sabe, essa constatação nos deixa com uma reflexão até bem profunda sobre qualquer sistema baseado na gestão cronológica. Aham, se aplica a muita coisa. É que num ambiente onde as unidades destruídas invariavelmente encontram um caminho de volta ao campo de batalha, tentar resolver os problemas focando só na aniquilação física do oponente, na força bruta, é uma baita armadilha tática. A vitória real pertence a quem manipula as engrenagens da agenda. De quem dita o ritmo. Há rodadas preciosas apenas para se reposicionar ou tentar sobreviver a um status negativo de slow, a partida, na verdade, já foi decidida muito antes de a 20ª rodada chegar. O que nos provoca pensar até em outras esferas fora do jogo, sabe? Onde os conflitos do dia a dia parecem infinitos. Com certeza. Em vez de exaurir todos os nossos melhores recursos tentando eliminar de vez obstáculos que fatalmente vão retornar, talvez só talvez, o verdadeiro sinal de maestria estratégica seja simplesmente garantir que a gente possua o controle irrestrito de quando e como esses obstáculos podem agir contra a gente. O tempo nunca perdoa quem gasta energia no alvo errado. Fica a flexão para quem está ouvindo.